Tudo começou na madrugada de 11 de outubro de 2016 nas termas de Caldas do Cavaco em Aguiar da Beira, quando a GNR patrulhava a zona investigando os focos de incêndio que tinha registado nos dias anteriores. Os guardas Ferreira e Caetano eram os agentes que patrulhavam. Numa estrada de terra batida que ia até um hotel em construção, os guardas avistam uma carrinha de caixa aberta, saíram do carro patrulha e repararam que estava um homem a dormir. A guarda bateu no vidro e pediram a identificação. O homem deu os documentos. A guarda percebeu que ele era Pedro João Ribeiro e Costa de Pinho Dias, um homem de 44 anos que aparentou sempre estar calmo e nada ter a esconder. Após de o identificar, a guarda revistaram a carrinha e na caixa aberta encontraram vários bidões de gasóleo e perguntaram para que eram os bidões. Pedro Dias respondeu que era para a agricultura. O guarda Caetano pediu a carta de condução de Pedro Dias. Ele deu calmamente. Os guardas dirigiram-se para o carro patrulha e comunicaram para o posto de Aguiar da Beira para saber de quem era a viatura. Foi informado que a carrinha estava em nome de uma mulher. Pedro Dias disse que a mulher era sua sócia e perguntaram quem era Pedro Dias. A guarda de Aguiar da Beira mandaram ter cuidado com ele porque ele era perigoso. Os guardas aproximaram-se dele, ouviram um barulho na vegetação e se viraram em direção ao barulho. Foi quando Pedro Dias sacou de uma arma e deu um tiro na cabeça do agente Caetano. Logo de seguida com a arma mandou o agente Ferreira fazer o que ele mandasse senão o matava. Primeiro mandou-o sentar no carro patrulha. Sentando no lugar do passageiro mandou-o arrancar mandando-o a perguntar ao comando por os proprietários de vários carros. Perto do posto da GNR, Pedro Dias perguntou quantos guardas tinha no posto e se lá havia videovigilância. Com a resposta afirmativa mandou voltar para o local onde tinha matado o agente Caetano. Quando chegou ao local, mandou ao agente Ferreira colocar o corpo do agente Caetano na bagageira. Depois o algemou e Pedro Dias conduziu o carro até à Serra da Lapa. Mandou o agente Ferreira sair do carro e deu um tiro na cabeça e tapou-o com giestas e pedras. Depois abandonou o carro patrulha na zona da Quinta das Lameiras e fugiu do local com a sua arma e as armas dos guardas. Eram 6h25. Pedro Dias caminhava na berma da estrada quando viu um carro a se aproximar e fez sinal de paragem. No interior do carro estava Luís e Liliane Pinto e pararam o carro e foi quando Pedro Dias apontou uma arma à cabeça de Luís mandando-o sair do carro. Ele saiu e Pedro Dias com sangue frio atirou na cabeça de Luís matando-o na hora. Pedro Dias apontou a arma a Liliane agredindo-a mandou arrastar o corpo do marido para a berma da estrada e depois disparou sobre ela deixando-a em estado grave e fugiu com o carro e dinheiro das vítimas. O guarda Ferreira recuperou a consciência sem saber quanto tempo esteve desmaiado, libertou-se e caminhou cheio de dores mais de 2 quilómetros, onde encontrou uma zona de habitação. Ele reconheceu que naquele local vivia o agente Santos. Quando o guarda Ferreira chegou à casa do agente Santos, bateu à porta com tanta força que Santos correu a abrir a porta. Quando viu o agente Ferreira cheio de sangue foi chamar os bombeiros e depois perguntou o que se tinha passado. O agente Ferreira contou tudo o que Pedro Dias tinha feito. Quando os bombeiros levaram o agente Ferreira, o agente Santos pegou no seu carro e foi à procura do carro patrulha. Passado alguns minutos encontrou-o e dirigiu-se para a mala para investigar no corpo de Caetano se havia alguma pista do homem. Ao vasculhar os bolsos descobriu a carta de condução de Pedro Dias. Chamou os bombeiros e os colegas para o local, pegou no carro e foi procurar o fugitivo mas de repente na berma da estrada viu 2 corpos. Ao analisar viu que o homem estava morto mas a mulher estava viva e em perigo de vida. Chamou a ambulância que a levou-a para o hospital mais próximo, deixando o rastro de 2 mortos e 2 feridos, um deles com gravidade. Antes de fugir para fora da zona dos crimes, Pedro Dias voltou para onde a GNR o abordou para recuperar a carrinha antes que os guardas chegassem ao local, e após recuperar fugiu de Aguiar da Beira.
Pedro Dias trocou a roupa com sangue e seguiu com a carrinha para Satão, onde vivia Ana Laurentino, a sócia de uma quinta e que tinha namorado com ela durante 3 anos. Pedro Dias sabia o caminho que Ana Laurentino fazia até ao trabalho. Durante o caminho, Ana Laurentino viu Pedro Dias atrás dela e, sem saber os crimes dele, parou. Pedro Dias pediu que Ana entrasse dentro da carrinha. Ela entrou na carrinha e ele pediu que precisava de ir com ela até à quinta, onde precisava de ir trocar a carrinha. Pedro Dias pediu a Ana Laurentino que, se alguém perguntar onde ele tinha estado na noite passada, para ela dizer que tinha jantado e dormido na casa dela. Ela concordou. Quando chegaram à quinta, ele escondeu a carrinha, pegou noutra carrinha de cor diferente e foi para o local onde Ana Laurentino tinha deixado o carro, deixou-a lá e foi embora. Pouco depois, a GNR ligou para Ana Laurentino perguntando por Pedro Dias. Só quando o guarda contou o que Pedro Dias fez, Ana Laurentino contou o que Pedro Dias tinha feito no tempo que esteve com ela e que ele poderia estar a caminho de Aroca. A GNR avisou às autoridades da Zona Norte e Centro para estarem atentos à carrinha que Pedro conduzia. Nas primeiras horas, sem pormenores, os meios de comunicações informavam que tinha havido uma troca de tiros entre a GNR e 2 homens. Mais tarde, desmentindo essa versão, contando o que se tinha passado naquele local. Ao meio-dia, em São Pedro do Sul, a GNR avistou a carrinha de Pedro Dias mandando parar, mas Pedro Dias acelerou e os guardas dispararam sobre a carrinha, mas sem resultado. Mais tarde, em Candal, uma freguesia de São Pedro do Sul, uma patrulha avistou Pedro Dias e dispararam sobre a carrinha, mas um guarda acabou atingindo o colega acidentalmente. Após isso, deixou a carrinha naquela freguesia e desapareceu sem deixar rastro. A GNR mobilizaram mais de 200 militares e polícia judiciária nas aldeias da Serra da Freita. Durante os dias que esteve desaparecido, houve vários boatos que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, até corriam boatos que ele estava em Espanha. A GNR começaram a fazer buscas em casa dos familiares para ver se ele estava no local, mas Pedro Dias não aparecia. No dia 16 de outubro, em Moldes, em Aroca, Lídia Conceição ia a uma casa abandonada que pertencia à mãe, deitar comida a um gato. Quando chegou, viu a porta aberta, mas não ligou e entrou na casa. Foi quando Pedro Dias, que estava escondido, a agarrou tentando-a estrangular e bateu com a cabeça dela por diversas vezes no chão. Lídia tentou resistir, mas Pedro Dias amarrou-a, amordaçou-a com uma batata e ameaçou: se ela contar alguma coisa sobre aquilo que tinha feito, ele voltaria e matava ela e a mãe dela. Perto dali, Antônio Duarte estava a cuidar da horta de um familiar migrado. Foi quando ouviu gritos vindo da casa e foi ver o que se passava lá. Quando chegou lá, foi surpreendido por Pedro Dias e acabou por ser amordaçado ao lado de Lídia. Pedro Dias fugiu daquele local com o Opel Astra de Antônio. Algum tempo depois, a família de Antônio estranhou a demora do homem para ir almoçar e chamou as autoridades e descobriram na casa abandonada Antônio e Lídia. Antônio contou que aquilo tinha sido feito por Pedro Dias. A GNR investigou a casa e encontrou vários restos de comida e roupa que levava os guardas a desconfiar que ele estava a ser ajudado por alguém. Num par de calças, uma lista de bens que ele precisava, e no verso perguntava pela filha. Mais tarde, a GNR avista o Opel Astra no túnel do Marão, mas Pedro Dias escapou. 30 minutos depois do carro ser visto no túnel do Marão, o carro é visto novamente em Constantin, junto ao Parque Industrial de Vila Real. A GNR perseguiu o carro, mas foram bloqueados por um carro que estava a estacionar. No dia seguinte, em Aroca e em Vila Real, a GNR investigava vários locais e revistavam vários carros. No dia 18 de outubro, em carro queimado em Vila Real, o Opel Astra é encontrado com umas calças com sangue. Nos dias seguintes, a GNR e a Polícia Judiciária iniciam buscas nas proximidades de Vila Real para encontrar Pedro Dias. Primeiro procuraram numa quinta frequentada pelo Pedro Dias. Depois procuraram numa casa desabitada. Depois a GNR foi chamada para uma ocorrência de uma casa arrombada. A 500 metros da casa morava um amigo de Pedro Dias.
No interior havia vestígios de sangue. Pedro Dias tinha confeccionado refeições e furtou pelo menos um par de binóculos. No dia 24 em Sabrosa, é furtado um jipe numa habitação de turismo rural. No dia 26, uma moradora de Fermentões alertou a GNR para uma porta arrombada numa casa desabitada, que verificaram que Pedro Dias passou a noite na casa. Essa foi a última pista de Pedro Dias, que tinha fugido outra vez. A GNR investigava a família e os amigos para ter alguma pista, suspeitando que Pedro Dias estava na casa da irmã em Aroca. A GNR vigiava a casa e no dia 9 de novembro, Pedro Dias encontrou-se com os advogados para combinar a maneira que se ia entregar, mas antes deu uma entrevista para a RTP. No final do dia entregou-se. 15 dias depois de Pedro Dias ter roubado o jipe, ele reaparece em moldes em Aroca. Em fevereiro de 2017, Lídia Conceição, a mulher atacada em moldes por Pedro Dias, acabou por sofrer um acidente vascular cerebral devido aos ataques e deixando-a dependente de outras pessoas para falar. No dia 12 de abril de 2017, Liliana Pinto acabou por morrer depois de meio ano a lutar pela vida. Na manhã de 31 de agosto, Pedro Dias tentou fugir, mas os guardas descobriram antes de começar. No dia 3 de novembro, começou o julgamento de Pedro Dias. Os crimes que Pedro Dias cometeu em Aguiar da Beira não foram os únicos. O primeiro crime de Pedro Dias foi aos 15 anos, quando falsificou os cheques do pai no valor de 2.000 contos, que na atualidade são 10.000 euros, mas nada aconteceu. Pedro Dias era menor e o pai apressou-se a devolver o dinheiro à pessoa burlada. Ao longo dos anos, Pedro Dias cometia vários crimes. Foi o caso de um assalto com agressão a um dono de um café em Aroca. Depois fez queixa de Pedro Dias, mas após de ser ameaçado por Pedro Dias, o homem retirou a queixa. Em 2012, numa herdade em Évora, que Pedro Dias frequentava, furtou uma arma, obras de arte e artigos de arte equestre, num valor total calculado de cerca de 300.000 euros. Em 2014, a polícia apreendeu meia centena de animais de espécies protegidas e autóctones e várias armas. Esses animais tinham sido traficados por ele. Pedro Dias conseguiu por várias vezes enganar a justiça em processos crime civil. Nunca pagou as multas e indemnizações que, quando era condenado, alegava que não tinha bens, era desempregado e que não tinha conta bancária. Dizia que era indigente. Até o padre da freguesia que Pedro Dias residia limpou a imagem de Pedro Dias. Pedro Dias também furtou várias alfaias agrícolas para usar nos seus terrenos e furtou rações para animais dele. Segundo populares de Aroca, ele sempre que ia a algum café tinha que furtar algum objeto, e também que era piloto aéreo, possivelmente traficava algo por transporte aéreo para freguesias locais. A minha teoria dele estar na zona do crime era para roubar materiais de valor nas obras do hotel, mas durante o caminho avistou o carro patrulha e simulou que estava a dormir. Quem ajudou Pedro Dias durante a fuga, deviam de ter vergonha de ajudar um assassino. A família deveria de serem acusados de abrigar um criminoso. O padre da freguesia que Pedro Dias vivia não deveria de ter ajudado o criminoso, porque ele também pecou ao ajudar. Quando em 2014 a GNR apreendeu os animais em espécie protegida, a imprensa falou do assunto. Mal sabiam que passado 2 anos iriam falar do homem que tinha os animais em cativeiro. Pedro Dias diz que é inocente de todos os crimes e que foram os guardas que fizeram os crimes e não ele. Esta atitude mostra a pessoa fria e calculista que ele era. Para mim deveria de ser condenado à pena máxima pelos crimes e pela fuga. Comentem e compartilhem.